muito bem-vindo, eu sou Robson Oliveira. Vou ensinar você aqui a como fazer uma primeira dobra espetacular para você vender ali na hora que você estiver criando landing pages. Eu sou um criador de landing pages que tem sido muito bem remunerado. O mercado tem gostado muito do meu trabalho, então eu falei, por que não ajudar meus queridos alunos a aprenderem também essa digníssima profissão? Para você aprender, você vai ter que assistir esse vídeo até o final. E muito importante também é a informação de que eu já fiz um vídeo ensinando você a fazer uma head ali do zero, tá? Só que essa primeira dobra que eu ensinei lá foi uma técnica utilizando a dobra inteira, em que você teria que fazer a versão para desktop e depois a versão para mobile. Nesse nosso caso aqui, haverá ali uma adaptação, porém o objetivo é a gente fazer essa primeira dobra também, utilizando ali a copy do cliente, com os botões e tudo mais, ok? Uma sessão inicial com a foto do expert separado do fundo, que é um pouco diferente daquilo que eu ensinei nesse outro vídeo. Uma outra informação muito importante, pessoal, é que eu estou fazendo um treinamento para ensinar vocês a fazerem landing pages. Eu até já tenho um treinamento, então eu estou pensando aqui numa coisa muito legal que eu posso fazer, que é o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento inicial. Aqueles que adquirirem esse treinamento que está num preço explosivo, sem brincadeira, abre lá que você vai descobrir. É um preço sim que você não vai acreditar. Você que comprar este treinamento vai ter um desconto de pelo menos ali entre 20% e 50%, eu estou estudando isso ainda, no meu curso profissional de criação de landing pages para lançamento. Então você tem que aproveitar essa oportunidade, porque este treinamento aqui, ele vai servir como um bônus de um outro curso meu, vocês vão entender isso ainda, tá? Então por isso que você deve se inscrever neste canal, deixar o seu like para eu saber que esse tipo de vídeo é legal, tá bom? Clica aqui embaixo para conhecer o curso e bora pro vídeo. Tem uma aula aqui no canal, que tá aqui nos cards, tá? Assiste ela assim que você terminar de assistir essa daqui, não vale sair antes, hein? Onde eu ensino você a fazer isso aqui, ó, que seria um fundo em que você tem aqui esses efeitos, tudo isso feito no Photoshop, tá? E aí, esse fundo, ele tá grudado, vamos dizer assim, né? Ele tá grudado aqui nessa arte, ou seja, isso aqui é uma arte única, em que eu teria que utilizar ela especificamente do jeito que ela tá aqui e só colocar a copy ou colocar os meus textos aqui do lado esquerdo. Eu trouxe aqui um outro exemplo que eu também fiz para um dos meus funis, que seria justamente essa arte. Então essa arte ela tá junta aqui com o fundo, isso aqui não está separado, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. O objetivo dessa aula é a gente fazer justamente o contrário, que seria você fazer uma arte que seria o fundo, separado da imagem que vai ficar na frente, que seria a imagem do seu expert ou alguma outra informação, como um mockup, um computador, um celular. E aí você vai depois juntar essas informações lá na sua landing page para você fazer uma coisa assim, que no caso você tem o fundo é uma imagem, a parte da frente é uma outra imagem e aí você tem a copy aqui também. E por que é importante você aprender isso quando você está ali fazendo as suas landing pages? Porque essa informação, ela pode ser necessária para você no momento em que você vai tomar a decisão. Eu vou fazer ela no formato junto, igual esse aqui, ou no formato separado, que seria esse aqui, imagem separada do fundo. E assim, eu vou ensinar você a fazer essa arte que você está vendo aí na tela. E essa aula vai ser primeiro essa parte onde eu vou ensinar você a fazer essa arte, vai ser uma arte mais elaborada, vai ser uma coisa mais nesse estilo aqui, tá? Porque eu acho interessante ensinar esse tipo de coisa, mas para isso você precisa deixar seu like e sua inscrição para o YouTube saber que isso aqui é válido e que esse conteúdo faz sentido. Até para eu trazer mais conteúdo desse tipo, tá? Se você gosta, não esquece aí de se inscrever, tá bom? E aí, eu vou fazer uma arte com tema espacial, seguindo essas mesmas cores, porque a ideia aqui é a gente montar nossa landing page, tá? Beleza? Dito isso, vamos começar. Eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso grupo do Telegram duas imagens, que seria a imagem para formato desktop e para formato mobile. Nessa aula a gente não vai aprender formato mobile, a gente só vai aprender a fazer as artes e colocar lá na nossa landing page. Porém, isso não significa que você não vai precisar dessa informação, e inclusive você pode utilizar dessa mesma informação que eu ensinei na outra aula para você fazer isso, ou seja, adaptar isso aqui, porque também tem aula aqui no canal ensinando você a fazer isso aqui, e aí depois você transforma isso aqui para mobile, beleza? Então vamos lá. Inclusive, pessoal, eu venho aqui nessa aula para poder fazer uma reavaliação em cima daquilo que eu falei a respeito do tamanho. Porque lá eu ensino você a fazer num tamanho, mas esse tamanho ele é bem grande, para depois a gente diminuir esse tamanho, né, na hora de fazer ali a otimização, que também tem aula aqui.
É melhor deixar a playlist para você assistir, tá? Depois você assiste a playlist lá que você vai aprender. Isso aqui é praticamente um curso. De graça, tá? E aí, eu falei que o tamanho correto seria justamente esse aqui, ó. Que seria, aparece 5.770 por 2.900. Isso fica um tamanho gigante demais. E aí, dependendo do computador, você vai ter dificuldade de usar essas informações, porque o seu computador pode travar se ele não for um computador muito potente. Então, nós vamos trabalhar no tamanho 1920 por 950, tá? Eu, com a minha imagem aqui, vou clicar com o botão direito, abrir com, e vou abrir aqui, ó, tá vendo, ó? Abrir com Adobe Photoshop. Quando eu faço isso, ele já abre para minha imagem, para que eu comece aqui a trabalhar, a editar esta imagem. Porém, caso você também queira começar do zero, é muito simples. Você clica em File, New, e aí aqui, ó, em Widget, tá vendo? Você vai colocar o tamanho, 1920 por, quanto que é a largura? 950. Então, largura versus altura, 950. Pixels, resolução 72 pixels por polegada, RGB, Create. E aí você vai ter ali o seu artboard, perfeito? Vou fechar aqui porque não é esse o objetivo agora. O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos trazer as nossas imagens aqui para dentro do Photoshop. Só que eu não vou necessariamente trazer elas aqui para dentro, porque vocês vão entender daqui a pouco o porquê dessa escolha. Tem também uma outra aula aqui onde eu ensino você a mexer no Photoshop e te ensino minúcias que são fundamentais para você não se perder mais ali, principalmente com relação a tamanho, pixel, o que significa RGB, CMYK, tudo isso eu explico para você na aula, tá? Mas agora o que nós vamos fazer? Vamos trazer as imagens para dentro do Photoshop seguindo mais ou menos a mesma lógica. Só que aí eu tenho aqui uma pasta com as minhas imagens, não é essa pasta. Eu tenho aqui uma pasta com as minhas imagens, onde eu vou simplesmente selecionar elas aqui e vou arrastar elas aqui para o Photoshop. Então eu vou trazer elas para cá e vou jogar elas aqui em cima, tá vendo? E aí o Photoshop vai fazer para mim o trabalho de abrir uma por uma separadamente. Pessoal, de prontidão, de antemão, eu já peço desculpas se der uma engasgada aqui no áudio, é porque o meu computador está fazendo muitas funções ao mesmo tempo, e aí é o Photoshop que é pesado, e aí é o programa que grava que é pesado. Enquanto eu não fizer um upgrade, isso pode ocorrer, tá bom? Dito isso, vamos lá. Eu tenho aqui a minha imagem, que vai ser a minha imagem de fundo, a gente vai trabalhar ela, vai fazer algumas modificações aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa imagem. Temos aqui essa, que seria a imagem do corpo que eu vou utilizar para colocar a minha cabeça. Eu vou pegar a minha cabeça aqui, literalmente, vou tirar ela do meu corpo e vou colocar nesse outro corpo aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu ainda não fiz uma sessão de imagens. Eu não sei se eu vou utilizar essa imagem aqui no meu site final. Vamos descobrir isso ainda, tá? Então, para poder dizer para vocês, olha, nós temos uma imagem profissional, vamos usar essa daqui, que ela já está inclusive de acordo com o tema, que seria o tema espacial. Tá bom? Vou então, com a minha imagem aqui, ó, clicar em cima do cadeadinho para ela poder ficar liberada e eu poder trabalhar nela tranquilamente. Tem uma coisa interessante que, se a sua imagem não estiver transformada em objeto inteligente, ou seja, se ela estiver rasterizada, e como é que eu sei a diferença? Vou mostrar para vocês rapidamente. Se a sua imagem, quando você traz ela, ela tiver esse símbolo, deixa eu ver, não, nenhuma tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ó. Você clica em Convert to Smart Object, ou converter para objeto inteligente, ela vai ter esse símbolozinho aqui, ó. Se ela tiver com esse símbolo, ela é um objeto inteligente. Ou seja, a sua imagem ela não pode ser destruída, você não consegue fazer certas modificações nela, porém você mantém a qualidade nela se você diminuir e aumentar muito. Por exemplo, se eu fizer, deixar ela desse tamanho aqui, ó, depois eu posso vir aumentar de novo, que a imagem não sofre nenhum tipo de dano, ela não perde qualidade, ela não perde pixels, ela não perde informações. Isso é muito importante para você se atentar, porque senão você pode diminuir a imagem, depois a imagem fica ruim, aí quando você aumenta ela, a imagem fica totalmente estourada, tá? Aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos com o nosso objeto rasterizado, clicar aqui em Properties, tá vendo? E em Remove Background, a gente vai utilizar a ferramenta nativa do Photoshop para você remover esse background. Uma outra informação importante é, se você não souber onde estão os Properties, basta você vir em Windows, ou se o seu Photoshop tiver em português, Janelas, tá? E aí aqui embaixo você encontra os Properties, tá bom? O que eu fiz? Eu criei essa janela, cliquei aqui e arrastei ela para cá para ficar aqui como um atalho para facilitar o meu trabalho.
Vamos clicar então em Remove Background. Só que antes, vamos clicar aqui na nossa imagem, aperta o Alt e arrasta para baixo para você duplicar essa imagem. Uma outra forma de fazer isso é você clicar com o botão direito, Duplicate Image. Cadê o Duplicate? Duplicate Layer. Dá um nome qualquer, coloque em OK. E por que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos fazer um teste aqui agora, que é o teste de fogo na hora de fazer o recorte de imagem. Vamos transformar essa imagem aqui primeiro num fundo totalmente vermelho, que vocês vão entender o porquê desse objetivo. Isso é uma forma de você saber exatamente como que está funcionando o recorte da sua imagem ali a priori, tá? Você vai clicar com Ctrl U em cima da layer específica, tá? E aí, ó, você vai clicar aqui em Colorize, tá vendo? Clicou em Colorize. Saturation, coloca o Saturation lá em 100. Aqui já está em vermelho, mas se a sua imagem não estiver em vermelho, basta você rodar isso aqui. E por que eu não consigo te dar um número matemático aqui? Porque cada imagem vai ter um RGB nativo. De forma que quando você faz essa transformação aqui, ó, tá vendo? Ela não necessariamente vai respeitar o RGB da sua imagem. Então, vamos deixar aqui nesse vermelho mesmo e vamos clicar em OK. Vamos então clicar no olho aqui da nossa imagem novamente, para que nós voltemos a ver a nossa imagem original. Clico nela, venho aqui de novo no Properties e Remove Background, correto? Clicamos aqui. Ele removeu o nosso fundo. Como é que nós vamos saber se isso aconteceu ou não? No momento em que a gente clica aqui no olho para ele ocultar a nossa layer, você vai observar que ele está em vermelho. E por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, ele criou para a gente uma máscara. Robson, o que é uma máscara? Quando você utiliza essa ferramenta aqui, que seria a Remove Background, ele cria uma máscara que seria uma transformação onde você está ocultando tudo o que está atrás dessa imagem aqui, deixando em específico, né, deixando em exibição somente aquilo que está em branco aqui. É pequeno, não dá para ver, mas no computador de vocês vão conseguir ver isso com mais clareza. E aqui, ó, a imagem ela fica branca onde está visível e preta onde você está ocultando. Vou só fazer um pequeno detalhe aqui para vocês verem, que é o seguinte. Eu vou tirar o link aqui da nossa máscara, vou clicar em cima da máscara e vou movimentar ela aqui, ó, para você ver, tá vendo? Isso aqui, ó, que seria essa sombra que está se mexendo, seria a máscara. Eu sei que é um pouco difícil de entender no começo, mas com o tempo você vai entender, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar na minha máscara e vou arrastar ela para esse símbolo de lixeira aqui. Você quer aplicar a sua máscara depois de remover? Sim, você quer aplicar a sua máscara. Por quê? Você vai aplicar ela e vai eliminar. Se você coloca em Delete, você só vai deletar o que você acabou de fazer, tá bom? Então, clica aqui em Apply. Clicou em Apply, nós já temos a imagem separada. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Minha cabeça bugou. Robson, o que aconteceu aqui? O que eu fiz foi, eu criei uma máscara e eu joguei essa máscara fora. Agora, tudo o que estava selecionado pela máscara está aqui numa imagem em PNG sem fundo. Só que o que é mais interessante aqui? Por que eu deixei isso aqui em vermelho? Porque pode acontecer de na hora que você pegar uma imagem, ainda mais se ela estiver em baixa qualidade, ela não fazer um recorte tão bom assim. Se o recorte não ficar tão bom, você vai ter que utilizar a Pen Tool, tá? Vamos utilizar a Pen Tool daqui a pouco, quando nós formos usar nessa parte aqui, ó. Nós vamos tirar isso aqui, aí eu vou mostrar para vocês o funcionamento da Pen Tool. Mas se você também quiser aprender o bendito do funcionamento da Pen Tool, que toda santa aula a gente está aqui falando, usa a Pen Tool, usa a Pen Tool, usa a Pen Tool, você pode ir lá nessa aula de Photoshop, que também é gratuita, tá? Você não precisa gastar um centavo para aprender isso aqui, beleza? Perfeito. Continuando, nós já temos a nossa primeira imagem separada. Vamos então levar essa imagem lá para o nosso arquivo. Nesse caso, vamos primeiro clicar com o botão direito, o Convert to Smart Object, beleza? Então eu vou vir aqui com o meu botão esquerdo do mouse e vou arrastar ela para a aba específica onde eu quero fazer essa edição. E aí aqui eu solto. Soltei, a imagem já está aqui dentro. Beleza? Perfeito. Feito isso, eu posso simplesmente vir aqui e fechar isso, né? Vou clicar no X aqui para encerrar e vou clicar em No, porque eu não quero salvar essa imagem. Se eu quisesse salvar essa imagem, eu iria clicar em Yes. Nesse caso, eu vou clicar em No. Eu acendi a luz aqui porque estava muito escuro, tá, gente? Daqui a pouco eu vou acender uma outra luz aqui. Então, não estranhe se esse vídeo começar a ficar um pouco diferente aqui para vocês, tá?
Mas a minha imagem, ela já está recortada. Robson, a sua imagem já está recortada, não vale. Eu quero a imagem, quero que você recorte a imagem. E esse vídeo vai ficar com 4 horas de duração. Você quer 4 horas de duração nesse vídeo? Não quer. O que você quer? Deixa seu like e sua inscrição aí. Vale ou não vale o seu like e sua inscrição, hein? Bom que você me ajuda. Isso me incentiva a trazer vídeos legais para você aqui, ó, totalmente de graça. Olha que legal. A minha imagem, ela já está totalmente editada aqui, ela já está recortada. Eu já usei essa imagem para outras coisas. Então eu vou simplesmente pegar essa imagem e levar ela lá também. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha cabeça nessa imagem. Esquisito! Mas faz parte do jogo. Então, eu vou também fechar minha imagem para poupar recursos do meu Photoshop. As minhas 2 imagens já estão transformadas em objeto inteligente. Então, para mim, não tem problema se eu diminuir, se eu aumentar, se eu diminuir, se eu aumentar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa imagem aqui e vou clicar aqui na Opacity e vou diminuir arrastando aqui para o lado esquerdo. Porque o que eu quero? Eu quero descobrir qual que vai ser a angulação correta para eu poder encaixar a minha imagem no corpo. Isso aqui a gente já está trabalhando literalmente com uma manipulação digital. Vou então arrastar aqui. Opa, chegamos num ponto aqui em que essa imagem potencialmente pode ficar interessante. Vou então aumentar de novo aqui e entender, será que vai dar certo? Neste tamanho? Provavelmente. Vamos então tirar esse objeto de trás aqui, onde nós vamos remover a cabeça dele para depois encaixar a minha cabeça aqui. Eu sei que isso é bem estranho, provavelmente vocês nem vão precisar dessa parte, mas como eu precisei fazer ela, eu falei assim, já vou ensinar para eles porque aí fica mais interessante, eles já aprendem coisas novas e tal. Mas se você não quiser passar por essa parte, é só pular aí direto para a parte onde eu faço a manipulação do fundo, tá? Porque provavelmente o seu expert, que seria a pessoa para quem você vai criar, já vai ter a sua imagem mais ou menos nessa característica aqui. E é muito importante que você peça ele imagens de boa qualidade, justamente para você ter como trabalhar tranquilamente, beleza? Perfeito. Dito isso, eu vou então clicar aqui na bendita da Pen Tool. Vou então clicar com o botão esquerdo e vou arrastar para criar minha curva de Bézier, que é a chamada curva de Bézier, quando você faz justamente esse movimento aqui, ó. Cliquei, arrastei, soltei. Então eu vou contornar a cabeça dele até chegar no final. Chegou no final, ele criou para mim aqui uma seleção. Fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai utilizar com um pouco mais de parcimônia. Se você não sabe utilizar a Pen Tool, eu vou ensinar com mais calma para você. Neste momento, o que importa você saber é que eu criei aqui o contorno em volta dele. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da minha linha. Vou clicar em Make Selection. Deixa em 1, coloca um pixel, ok. Ele fez então pra gente uma seleção, que é uma outra coisa muito importante dentro do Photoshop, que eu ensinei nessa bendita dessa aula gratuita, que só tem 97 views. Eu fico indignado com isso. Mas beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui para poder criar uma máscara. Lembra que a gente falou de máscara agora há pouco? Então eu vou criar uma nova máscara aqui. Olha o que essa máscara fez. Essa máscara separou a cabeça do corpo. Mas, Robson, o que eu quero não é o bendito do corpo? Sim, calma. Só que lembrem, na nossa máscara tem um pontinho branco aqui. Esse pontinho branco é justamente onde nós fizemos a seleção. Do contrário, o que está preto aqui na máscara é o que está oculto. Então eu vou precisar inverter essa informação. E uma forma de você inverter o canal de cores aqui no Photoshop é você clicando em Ctrl I. Olha só que legal! Agora o cara está sem a cabeça. Porque eu vou fazer a mesma coisa na minha cabeça, só que agora pelo lado contrário da coisa. Ok? Vou então vir aqui e fazer a mesma coisa. Feito isso, então, vou fazer a mesma coisa. E nesse caso, ele vai ficar com a seleção correta, que seria justamente a cabeça. Vou então fazer o quê? Vou pegar essa cabeça e vou colocar ela aqui para poder observar se isso aqui está ornando ou não. E até este momento, não. Isso aqui está muito estranho. Só que manipulação digital é justamente isso. É você entender como que você pega a informação A, junta com B e torna-se C. Porque aqui, ó, você está pegando uma cabeça que não é desse corpo, da mesma forma como eu poderia estar pegando uma pessoa para mudar sua calça, ou uma pessoa para mudar sua blusa. E por aí vai. Vamos então fazer o seguinte, ó. Já que essa cabeça aqui não funcionou, vamos primeiro aumentar essas duas informações. Ok?
para que essas duas informações fiquem grandes e eu não perca a informação quando eu fizer o rasteirizamento, ou qual que é o rasteirizamento? Eu, basicamente, transformar essa imagem em bitmap, que é fazer aquele processo lá que eu falei para vocês, tá? Que seria o contrário do objeto inteligente. Vou então juntar as duas camadas, botão esquerdo do mouse, converto Smart Object. Agora eu vou juntar as duas camadas em uma só. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente criando um grupo fechado para essas duas camadas. Vocês vão entender isso agora mesmo. Por quê? A minha imagem agora ela é uma só que ela não é uma só porque isso aqui já é o final. Já está pronto, Robson? Não está pronto. Eu vou clicar aqui ó, 2 vezes em cima da minha imagem, porque agora ela está com aquele símbolo. Lembra? Aquele símbolo que significa que ela é um objeto inteligente. Então eu vou clicar 2 vezes e ela vai abrir para mim essa imagem numa nova camada, totalmente separadas entre si de novo. Eu sei que é um pouco confuso. Se vocês quiserem que isso aqui fique menos confuso, se inscreve aí no meu curso de Landing Pages, que eu tenho certeza que vai te ajudar nisso, tá bom? Eu então, com a minha camada aqui, vou clicar com o botão direito e vou rasterizar essa layer. Da mesma forma, eu vou fazer com a camada de baixo, rasterize layer. Vou então clicar aqui na máscara de cima, vou arrastar para o lixo, aplicar, mesma coisa, camada de cima, lixo, aplicar. E por que eu fiz toda essa volta para chegar aqui? Porque agora, todas as alterações que eu fizer nessa imagem, elas vão ficar visíveis no meu resultado final aqui. E isso é importante porque essa camada aqui está protegida, o tamanho dela agora está protegido. Eu posso aumentar e diminuir isso aqui conforme for necessário aqui, para eu não perder informações, tá bom? Vamos então fazer o que aqui? Nos aproximar aqui para poder mesclar as duas informações e deixar isso aqui mais orgânico, porque está esquisito demais, isso aqui está muito estranho. Esse pescoço ele está muito grande para o tamanho da imagem final. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui para ver se isso vai encaixar um pouquinho melhor. E já deu um encaixe até melhor. Ok? Vou fazer o que então? Diminuir aqui a opacidade. Vou clicar na minha cabeça e vou criar uma máscara nova, onde agora eu vou manipular essa máscara na minúcia, ou seja, eu vou pegar aqui a minha ferramenta pincel. E sempre que você estiver com a sua máscara selecionada e a ferramenta pincel selecionada ao mesmo tempo, você consegue ter apenas 2 cores aqui, que seria preto e branco. Você também consegue mexer em tons de cinza, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Vamos nos focar em preto e branco. Se com o pincel em preto, tá vendo? Eu me aproximo e arrasto aqui, essa informação ela vai começar a desaparecer. Então, vamos diminuir o tamanho desse pincel para que esse pincel faça justamente essa mágica, ok? Vou então aqui em cima, tá vendo? Porque quando eu cliquei na ferramenta pincel, esse layout aqui em cima ele muda automaticamente para se adaptar à ferramenta em questão, ok? Vou clicar aqui nessa linha e vou diminuir aqui o size, porque agora a ideia é diminuir para um tamanho em que eu consiga fazer essa movimentação aqui, sem que isso me gere problemas. E que tipo de problema seria esse, Robson? Seria, por exemplo, eu cortar aqui, ó, mais do que eu queria. Se eu tiro mais do que eu queria, na hora que eu aumento a minha opacidade, eu vou ver que eu cortei coisas que eu não deveria ter cortado. Perfeito? Ctrl Z para voltar para a informação anterior. Ctrl Z para voltar para a informação anterior da anterior. Ctrl Z volta várias vezes, tá? Beleza. Vou então clicar aqui de novo. E dessa vez eu vou ser um pouco mais cuidadoso, porque agora a única coisa que eu quero tirar é basicamente tudo do meu pescoço que está passando aqui, ó. Que aí na hora que eu aumento de novo, eu vou observar que agora o encaixe já está um pouco melhor, ok? Da mesma forma, eu vou fazer isso desse outro lado aqui para poder tirar essas informações. E aí, eu posso também tirar aqui, por quê? Eu estou querendo que esta camisa interna dele apareça. E galera, de novo, tá? A gente está aqui falando de uma situação muito específica. Isso pode ou não ser necessário para você, provavelmente não vai ser. E dessa vez eu fiquei com um pescoço bem grosso. Meu pescoço ele é super fino, quem me conhece pessoalmente sabe. Nós podemos também tirar um pouquinho aqui, ó, para poder dar essa sensação, tá vendo? De que esse pescoço é mais orgânico, né? Porque aí, quando eu tiro a minha cabeça e olho para a imagem de trás, eu consigo encaixar melhor aqui a informação
de forma que isso fique orgânico. Ou seja, se você olha para essa imagem sem me conhecer, você diz claramente que eu sou esse cara. É logicamente que eu não tenho esse corpo aqui, eu sou mais magro. Mas quem não conhece não vai saber que isso aqui é uma manipulação digital, correto? E a ideia da manipulação digital é que a pessoa não saiba. Podemos então aumentar um pouquinho mais aqui esse pincel, observando que a gente está utilizando o pincel macio. Porque você também tem um pincel duro, talvez a gente utilize aqui nessa manipulação. Se a gente não utilizar, se inscreve no canal, que em algum desses vídeos a gente vai utilizar. A gente vai utilizar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas a gente vai utilizar. Vamos então voltar aqui para o nosso pincel macio. De novo, na minha máscara selecionada, pincel, cor preta. Vou tirar mais um pouquinho aqui, ó, para poder aproveitar as sombras naturais do pescoço dele. E aí, se você pega aqui, talvez eu tenha tirado um pouquinho demais, eu vou dar um Ctrl Z, eu acho que tá bom. E aí você observa o quê? Que a minha imagem, ela encaixou aqui. Só que uma coisa não encaixou aqui, que é a cor da minha pele. A cor da minha pele aqui, ela tá um pouquinho mais clara que a dele. Tá vendo? Então eu preciso equalizar essa pele. Como é que eu vou equalizar essa pele? Eu consigo isso de duas formas. Uma delas é através da minha pele, escurecendo ela um pouco, ou através da pele dele, clareando ela um pouco. Como a gente vai fazer alguns efeitos, inclusive a gente vai fazer efeitos de sombra, eu acho que neste momento eu vou preferir clarear um pouquinho a pele dele. Então como que eu vou fazer? Com a camada dele selecionada, vou vir em Image, Adjustment, Levels. Se estiver em português, é só seguir esse mesmo caminho, porque a ordem desses menus aqui é o mesmo, tá? Em português. Ela só troca quando você entra nesses submenus aqui mesmo, tá? Porque aí ele vai pela ordem alfabética. Nesse caso, você vai clicar em Imagem, Ajustes, Níveis. Aí você clica aqui. E aí você pode, movimentando aqui nessa barrinha, utilizando ele para poder aumentar um pouco aqui, tá vendo? De forma que eu consiga equalizar os nossos tons de pele. Depois a gente vai juntar tudo e reequalizar tudo, porque aí eu vou conseguir escurecer tudo de uma vez só. Bom, vamos ficar só no Levels por enquanto, depois vamos utilizar outras ferramentas, mas agora nós já conseguimos ter uma proximidade um pouco maior ali da realidade, entre aspas. Feito isso, vou dar um Ctrl S e tendo certeza que eu estou no arquivo PSB, vou fechar este arquivo e voltar lá para o nosso... Opa! Isso é mágica! Não, isso não é mágica, isso é Photoshop! Você acabou de aprender uma coisa que eu demorei anos para aprender, porque nem na faculdade eu aprendi isso. E você está aprendendo no YouTube de graça. E a única coisa que eu estou te pedindo de volta, cara, é o seu like, velho. Enterra esse dedo aí no like, já se inscreve aí neste canal, porque mais vídeos legais estão para sair. Eu acho. Quando não sabemos, mas eu acho que sim. E aí, a nossa imagem, uma vez que ela está rasterizada, não vai acontecer o que vai acontecer aqui agora. Por quê? Se ela estiver como objeto inteligente... Vou até renomear aqui para Robson. Você vai conseguir vir aqui, ó, em Edit. Desculpa. Você vai fazer a mesma coisa. Image, Adjustment, Levels. Nesse caso, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Eu vou jogar um pouquinho aqui para a direita. E como é que funciona, Robson? Você, com o tempo, você vai pegando isso aqui. Mas só para te dar uma explanação básica, quando você aumenta isso aqui, ó, você aumenta o contraste da imagem, basicamente, para ela ficar mais interessante, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho como é que isso se torna na real e por que isso é tão interessante. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar em 0,50. Ficou muito, hein? Diminuir aqui. Né, realmente ficou muito. Vamos ver, ele estava em 0 antes? Ele não estava em 0. Que droga. Gente, deu ruim. Me desculpem. Cancela. Vamos de novo. Made, Levels. Ele está em 1. Vamos colocar em 0,90. Eu acabei passando por cima de uma informação, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu também consigo jogar um pouquinho para cá para ficar um pouco mais clara e aqui para poder melhorar um pouquinho o contraste dessa imagem. Vai ficar assim mesmo, em 89. Clica em OK. E aí, quando a imagem está como objeto inteligente, ela fica com essa informação aqui, ó. Que seria a informação de Smart Filter, tá bom? Grava essa informação porque ela também vai ser mais importante ainda daqui a pouco. E quando eu tiro aqui o olhinho, clicando nesse olho, eu consigo observar as diferenças. Talvez elas não estejam tão perceptíveis, mas dependendo da quantidade de informação que você coloca na imagem, fica mais perceptível. Vamos então voltar aqui. Temos então a nossa primeira fase, que seria justamente criar essa primeira parte aqui.
E agora nós vamos começar a criar o nosso fundo. Nós vamos fazer algumas modificações nesta imagem, cujo fundo utilizaremos 2 terços. Essa parte aqui nós não vamos utilizá-lo, porém você pode utilizar ou não, enfim, fica a seu critério, porque eu vou deixar essas imagens aqui disponíveis para você também treinar, né? Para você testar e ver como que é possível que você consiga aprender isso aqui, seguindo esse passo a passo minucioso como eu estou fazendo, tá? A nossa imagem aqui está com background, se você lembra, é só clicar aqui no cadeado, tá bom? Vou então clicar em Alt e Scroll do mouse para eu poder me aproximar aqui, ó, de alguns pontos que eu sei que eu vou precisar recortar essa imagem. E aí você tem diversas ferramentas que te ajudam nisso. Só que aquela ferramenta que eu ensinei para vocês para remover fundo, ela não vai funcionar aqui. Porque o que eu quero fazer? Eu estou querendo tirar esse planeta para poder colocar aqui de fundo esta nave espacial. Vou então voltar aqui na nossa imagem e vou me aproximar aqui para poder utilizar a Pen Tool de uma forma que agora eu vou explicar para vocês minuciosamente como que funciona essa Pen Tool, tá? Volta e meia eu vou precisar voltar nesse assunto porque a Pen Tool ela é importante, não tem como correr. Como é que funciona a Pen Tool basicamente? E você vai utilizar muito ela quando você quer principalmente fazer recortes específicos, né? Quando você precisa fazer um recorte muito na ponta da agulha e que você não tem como utilizar outras ferramentas. Aqui está quadrado e daria para eu poder utilizar uma outra forma de fazer um recorte. Acho que eu vou ensinar para vocês nesse outro aqui. Talvez vai ficar melhor. E quanto mais opções você tiver, melhor fica para você conseguir adaptar para aquela realidade específica, né? Porque cada manipulação digital vai ter uma realidade bem específica. Perfeito! Vamos fazer o que então? Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do meu mouse para poder criar um ponto, correto? E aí eu observo aqui em cima, ó, que ele está como Path, ok? Selection, Mask, Shape. Perfeito. Vou então dar um segundo clique aqui. Quando eu dou esse segundo clique, e aí nesse caso eu estou pegando a ponta aqui, ó, tá vendo? Na esquina, é justamente com a intenção de criar uma linha. Quando eu crio essa linha, eu posso também clicar aqui de novo, crio outra linha. Clico aqui, crio outra linha. Clico aqui, crio outra linha. Sempre que for reto, você consegue fazer dessa forma. Observem que existe um pequeno relevo aqui, ó. Eu não vou ignorar esse relevo, tá? Só que eu posso ignorar esse relevo, caso eu perceba que isso não vai trazer nenhuma diferença prática, até porque nós vamos colocar luzes aqui. Mas para poder ajudar vocês, vamos dar um Ctrl Z e voltar aqui, ó, e clicar no relevo. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, e por fim a gente volta então para aquele ponto inicial. E aí, a Pen Tool, ela também tem a curva de Bezier. Vamos utilizar a curva de Bezier aqui em cima, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos seguir aqui, ó, o raciocínio, tá? A curva de Bezier, ela funciona da seguinte forma. Você criou o ponto, você clica com o botão esquerdo do seu mouse e mantém. Então você cria um arrasto, você arrastou e depois você solta, soltei. Ou então vim aqui em cima, cliquei errado. Opa, é porque o mouse está tremendo. Quando eu dou clique, ele vai continuar a ação. Mas isso aí é uma coisa específica do meu mouse, tá, gente? Não repare. Vamos então continuar aqui. Essa informação está muito fraca para poder usar a curva de Bezier. Eu vou utilizar a curva de Bezier em outro lugar daqui a pouco. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Eu vou utilizar a curva de Bezier aqui, ó, para poder criar um ponto. Arrastei, soltei. Arrastei, mantive. Vou clicar em Alt. Quando eu clico em Alt, eu vou criar um ângulo aqui, ó, de 90 graus nessa linha, tá vendo? Soltei os dois. Agora eu consigo continuar. E assim eu vou até o final. E aí, quando eu vou finalizar, é só eu clicar no primeiro ponto aqui que eu criei, que aí ele fecha o círculo, tá vendo? Fechou o círculo, nós vamos fazer aquilo que eu ensinei para vocês. Botão direito do mouse, Make Selection. Dessa vez eu vou deixar em 0, ok. Só que diferente da outra vez, quando eu criei uma máscara, dessa vez eu quero literalmente apagar essa informação. Então é só dar um Delete. Eu apaguei essa informação, eu vou dar um Ctrl D aqui, gente. O Ctrl D ele serve para você tirar a seleção, tá? Ctrl D. A outra vez eu criei a máscara, só que dessa vez eu quero literalmente apagar. Por quê? Porque essa informação para mim ela não serve. Inclusive também porque a minha imagem ela está como raster, ela está rasterizada. Ela não está mais como um objeto inteligente. Perfeito? Vamos então fazer a mesma coisa aqui. Vou ensinar para vocês uma outra forma de você fazer isso também, que é utilizando a ferramenta Polygon Tool. Você clica aqui, e aí você vai clicar aqui em Polygon Lasso Tool, tá vendo?
Que aí eu vou remover este fundo aqui. Como é que eu vou fazer isso? Clico aqui e ele já vai dar pra gente uma linha. E essa linha se mexe sozinha assim mesmo, tá? Não tô clicando em nada. Deixa eu descer aqui. Clico aqui. E eu vou fazendo cliques de forma a. Só de eu clicar, ele já cria a linha sozinho, tá vendo? Eu não vou fazer uma seleção 100% minuciosa aqui de forma deliberada, porque essas informações aqui não são tão relevantes e, no fim das contas, né, no fringir dos ovos, esta informação, pelo menos esta manipulação aqui, ó, eu tô tendo a sorte de que tudo é muito reto. Então, quando tiver alguma coisa um pouco mais obtusa, cheia de curvas, etc., eu mostro para vocês em um outro vídeo, tá bom? Então se inscrevam aí para não perder. Aqui seria interessante eu utilizar justamente a Pentool para fazer o Bezier. Vamos então refinar depois. Eu vou preferir fazer assim, porque eu acho que isso pode ajudar vocês, inclusive, na hora de tomar a decisão de qual ferramenta vocês vão utilizar para fazer isso. Aqui também, perfeito para usar a curva de Bezier. Vou deixar grosseiro mesmo, porque nós vamos refinar, tá? Tudo isso aqui vamos refinar com a curva de Bezier, melhor. Bom que a gente não perde tempo. E aí vocês observam que eu estou contornando tudo aqui, né? Tudo, tudo, tudo. Curva de Bezier. Curva de Bezier também. Quando eu clico na última ponta aqui, ó, ele vai criar uma seleção automática. Criou uma seleção automática, posso ali deletar, tá? Ctrl D para tirar. Vou voltar então lá na Pentool para poder fazer esses contornos, tá vendo? Que ficaram sobrando aqui. Botão esquerdo, cliquei, curva de Bezier, Alt, curva de Bezier, curva de Bezier. Espera aí que eu peguei isso. Volta, Ctrl Z. E aí, uma vez que a curva já está criada, vou ensinar para vocês também como que você manipula o ponto depois que já está criado. Você clica com o Ctrl e aí ele vai mudar, tá vendo? Ó, aqui está sendo uma espécie de caneta, sabe aquelas canetas antigas? Quando você clica em Ctrl, ele transforma isso aqui, ó, em um ponteiro de mouse. Você clicando, ele dá para você a oportunidade de você manipular o formato da sua curva, tá vendo? Para que você consiga manipular onde que estão os pontos depois que eles já foram criados. Caso você tenha errado algum ponto, você ainda tem essa possibilidade, tá bom? E desta forma, agora eu consigo adiantar o vídeo, porque aí eu vou fazer isso aqui nessa parte toda. Beleza? Perfeito, pessoal. Feito isso, nós agora temos um fundo bem recortado aqui. Essa imagem está com uma qualidade mediana. Se ela estivesse com uma qualidade melhor, seria ainda mais fácil, tá? E é basicamente assim que funciona o recorte aí. Essa parte aqui, como nós vamos esmaecer, ela não tem importância, então eu não vou me dar o trabalho de tirar, tá bom? Vou então clicar aqui, ó, com a minha ferramenta Move Tool ou V, literalmente apertar a tecla V. É porque muitas vezes a gente esquece que esse é um atalho, aí você faz automaticamente. Vou arrastar ele aqui justamente para dentro da nossa imagem. Uma vez que eu trouxe ela para cá, agora sim eu posso clicar com o botão direito e Convert to Smart Object, porque agora eu posso diminuir o tamanho dela sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Opa, 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 opa. Opa, 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 que agora nós temos algo interessante aqui. A nossa manipulação digital está começando a ganhar forma, não é? Pois é, depois de 40 minutos de vídeo, mas tudo bem. Vamos, por fim, então, trazer essa imagem aqui, tiro ela aqui desse fundo, pego e arrasto ela lá para o nosso fundo também, e aí eu reorganizo aqui, né? No caso, ela já até veio para o fundo porque estava selecionado.
Porque geralmente quando o Photoshop ele cria uma camada nova, ele cria essa camada por cima. Isso é um saco. Vou então diminuir ela aqui, clicando em Ctrl T. Utilizando o botão esquerdo do mouse, eu clico aqui nas extremidades e vou diminuir o tamanho dessa imagem, tá? Essa imagem deu menos, ficou menos interessante do que eu imaginava. Porque ela não está dando um recorte de fundo muito interessante. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que photoshopar essa imagem. O que isso significa? Eu diminui o tamanho dessa imagem para que ela se encaixasse aqui, utilizando o Ctrl T ou o Transform Tool. Se você não sabe chegar no Transform Tool, você vem em Edit e tem aqui, ó, Transform, Free Transform, tá? Inclusive, ele já indica até qual que é o atalho, tá? Dica aí para você que não sabe dessa informação, beleza? Feito isso, clico em Enter, porque aí ele vai terminar para mim. Ué, Robson, mas e essa parte aqui? Essa parte aqui não ficou escuro, isso não tá fazendo sentido, isso está estranho, cara. Calma, por que você está tão estressado? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar a visualização das minhas duas camadas aqui. Na verdade, eu só posso tirar a visualização da minha camada. Eu tenho que deixar a camada aqui da nave, né, disponível ainda. Porque o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, uma sensação de fundo falso. Como que eu faço isso? Com a minha camada selecionada, observando-se que ela está como um raster, ok? Vou clicar aqui. Eu posso simplesmente fazer uma coisa que eu faço muito. Eu vou só clicar aqui, ó, e diminuir a opacidade, porque uma coisa que eu faço pra caçamba é pegar isso aqui e na cara dura mesmo. Pegar uma parte limpa aqui da imagem, vim aqui, Ctrl T, e aumento isso aqui artificialmente. Só que nesse caso eu aumento mantendo o botão Shift pressionado para que esse aumento seja apenas na direção que eu quero. Se eu faço para cima, ele vai só para cima. Se eu faço para direita, ele vai só para direita. Nesse caso, eu fiz só para esquerda. Na tora, na cara dura. Mas, Robson, você está fazendo uma gambiarra. Cara, escreve por mim. 90% das coisas que você vai fazer no Photoshop são gambiarras. É porque eu estou ensinando aqui para vocês que a gente tem que ensinar matematicamente, bonitinho. Porém, na vida real, meu amigo, você está com o pau torando, você tem prazo para entregar, você vai fazer gambiarra. Você não vai fazer tudo bonitinho, igual o script, como se fosse uma cartelinha ali, bonitinha, rosadinha, porque a vida não é assim. A vida definitivamente não é assim. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, tá? Mas beleza. Fiz isso aqui, só que aí, o que acontece? Eu estiquei essa imagem, funcionou. Porque o fundo dessa imagem me permitia fazer isso, mas nem toda imagem vai permitir fazer isso. Então eu vou ensinar uma outra técnica para vocês, vou até dar um Ctrl Z aqui, para poder voltar para o tamanho original, Ctrl D. Vou então fazer o seguinte, vou fazer da mesma forma, vou criar uma seleção com o Alt pressionado, vou scrollar aqui para poder aproximar mais e vou fazer uma seleção exatamente do tamanho que eu preciso. Porque o que eu preciso preencher é só esse tamanho aqui, ok? Com a minha camada selecionada, vou clicar em Edit, Fill. E aqui, ó, em Fill, eu vou clicar em Content Aware, tá vendo? De acordo com o fundo, de acordo com o conteúdo, acho que é conteúdo em português. Me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, tá? Aí você vai clicar em OK. Ele vai fazer uma leitura para pegar esse fundo e esticar ele de forma a criar uma continuidade falsa aqui. Só que, cara, sendo bem honesto, eu acho que eu gostei mais do outro jeito do que desse aqui. Isso é impressionante, tá? Mas é por isso que você precisa aprender a técnica e testar. Utilizando o Fill, você também tem uma outra possibilidade, que é com a sua ferramenta selecionada, você vem em Edit, Content Aware Fill. Ele é um pouquinho diferente, vou só dar um Alt aqui, ó. Porque aqui, ó, ele está pegando partes da nossa imagem para poder descobrir o que ela vai utilizar como informação para poder preencher esse fundo. E aí, você colocando em mais aqui, ó, vou só aproximar mais aqui, se o áudio engasgar, gente, paciência, tá? Você consegue selecionar mais pontos aqui dentro da sua imagem para que ele faça uma leitura matemática. Deixa eu ficar calado. Para que ele faça uma leitura matemática e entenda o que ele pode usar como informação para poder ajudar a preencher aqui o fundo. Vou pegar mais informação. Tá ficando melhor, hein? Opa, que ele pegou da nave. Vai dar ruim, quer ver? Não deu ruim, não. Mas eu não tô gostando desse fio, cara. Tô achando esse fio muito vagabundo. Vai ter que ser do outro jeito mesmo.
Vamos só dar um ok aqui para vocês entenderem o que acontece, porque isso aqui pode ser relevante, tá? O fio, ele criou uma máscara, tá vendo? Uma camada aqui por cima. Uma máscara não, desculpa, ele criou uma camada aqui por cima. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção e vou ocultar essa camada. Vou voltar aqui a minha camada para 100%. Vou tirar a visualização dessa, mas eu tenho que saber até onde eu posso ir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui. Nessa situação específica, eu gostei mais dessa gambiarra aqui. Ficou uma gambiarra legal, cara. Funcionou porque as nuvens eu pude esticar elas sem perder informação, ó. A diferença entre os dois. Aí você vai de terno e gravata, bonitinho, fazer a coisa linda do jeito como deve ser feita e gosta mais do resultado safadão, do resultado sem vergonha. Esta é a vida. Fazer o quê, na verdade? Eu vou tirar, então, essa camada aqui, ó. Vou apagar ela, porque ela não tem mais relevância. E tem um cachorro latindo. Vou voltar aqui com a visualização da minha camada e vou colocar ela em 100% de novo. Conseguimos fazer aqui um preenchimento para parecer que essa nave está passando através da nossa nave também. E nós estamos numa missão espacial muito perigosa. Mas isso aqui não é nem metade do que a gente tem ainda para fazer. Vamos continuar. Vou clicar aqui na minha camada de nave. Vou clicar com o botão aqui em cima da máscara para criar uma nova máscara. Vou vir aqui então no meu Brush Tool e vou aumentar o tamanho dele para 900. Vamos ver se 900 vai dar certo. Deu certo, 900. Dou o Ctrl, dou o Enter aqui para poder acender, né? E aí eu vou criar aqui, ó, tá vendo? Um apagamento aqui desse fundo, porque eu vou precisar que essa parte em específico da minha arte fique mais escura, seguindo mais ou menos aquela lógica lá daquela primeira arte que eu mostrei para vocês nessa aula, tá bom? Antes, na verdade, para eu não perder essa máscara, eu vou colocar essa máscara aqui no fundo. Vou colocar essa máscara aqui em uma outra camada, só para eu não perder ela. Eu só arrastei a máscara aqui porque isso você também pode fazer. Você pode... Mais fácil, vem aqui. Vou clicar com o Alt e vou clicar em cima dessa máscara para poder criar a máscara na camada de baixo. Não deu certo, é melhor eu fazer tudo junto mesmo para dar certo. Vou pegar as minhas duas camadas, seleciono as duas camadas, botão direito do mouse, Convert to Smart Object. Então eu vou clicar aqui duas vezes para renomear, vou renomear como nave. E aí eu vou pegar minha máscara e vou jogar ela aqui de novo, porque aí ela faz a inclusão em cima das duas informações para poder não dar aquele resultado. Por que aquele resultado aconteceu? Porque quando eu criei a máscara, e essa máscara é uma máscara suave, diferente daquela máscara dura, que foi feita justamente aqui em cima, né, da nossa cabeça e do corpo do astronauta, essa máscara ela é suave, então tudo que está embaixo dessa máscara, ele fica perceptível, porque tem uma opacidade menor aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Isso aqui pode acontecer se você tiver uma informação atrás. Então eu juntei as duas camadas, transformei tudo em uma coisa só, e aí eu utilizei a máscara para poder criar essa máscara suave em cima das duas informações ao mesmo tempo. Ok? A gente já está começando a chegar num resultado próximo daquilo que eu quero. E aí, continuando, o que eu vou fazer? O próximo passo agora, antes da gente trabalhar com as luzes, é justamente nós colorirmos esse fundo aqui de acordo com a cor que a gente quer. E nesse caso, eu quero justamente colorir esse fundo com uma cor mais próxima disso aqui, ó. Seria mais ou menos essa dinâmica de cores. Seria um amarelo meio alaranjado. E aí, como que eu vou fazer isso? Vou clicar então na minha camada aqui. Uma das formas de se fazer isso é você clicar com Ctrl U. E aqui eu posso movimentar o meu Hue para ele poder ir jogando para o aspecto de cores que eu quero. E já cheguei no aspecto de cores que eu quero. Nesse caso, vamos ver como é que ficou. 180. Vamos ver se eu aumento mais aqui. 180. Deixa em 180. Aumenta o Saturation aqui. Tá, pessoal? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente transformando o meu aspecto de cores para um aspecto de cor diferente. Porém, está acontecendo uma coisa que eu não queria que acontecesse. Eu vou dar um Ctrl Z daqui a pouco, mas antes vou mostrar para vocês uma coisa que acontece muito, ainda mais quando a imagem começa a perder qualidade. Que é, quando tem uma diferença entre amarelo e preto, ele cria uma entrelinha de cores que se aproxima muito do verde, e aí às vezes não fica tão legal. Eu, por exemplo, não gostei do aspecto final que isso aqui ficou. Vou dar então um Ctrl Z aqui, vou lá no Ctrl U,
No Master, eu vou clicar aqui, ó, nessa mãozinha que tem as duas setas para os dois lados. E vou clicar em algum ponto aqui para poder selecionar, por exemplo, os cianos. Ou então jogar a saturação do ciano para 0. Não, não quero a saturação do ciano para 0. Eu quero a saturação dos verdes para 0. Cancela, Ctrl U, Master, Greens. Jogar para 0. Acho que é mais fácil fazer isso. E no Yellows a mesma coisa. Vou jogar para 0. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma separação de canal de cores. Isso eu ensino lá no meu curso, tá? Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, mas é basicamente você fazer uma separação entre os canais R, G e B para você conseguir ter uma melhor qualidade ali na hora de você fazer transformação de cor dentro das suas artes, tá bom? Ok. Agora eu posso ir lá, mas já tem um Red Saturation. Vamos então criar um novo Red Saturation, criando em Ctrl U. E agora sim, nós podemos fazer aqui a nossa transformação de cor. Seria basicamente puxar para o amarelo mesmo. Então eu vou aumentar aqui um pouco a minha saturação. Vou jogar minha saturação para... Vamos jogar em 50. E aqui, vamos ver se do outro lado... É 50, não 80, né? Aqui do outro lado, vamos ver se a gente consegue. Olha que legal, dá pra gente fazer muita coisa aqui, ó. Galera, vão testando aí, sabe? Vão brincando que no tempo, né? Com o tempo, vocês vão começando a se acostumar mais com isso. Eu acho que aqui ficou mais interessante. Vou dar então um OK. Então, se eu tiro aqui, ó, o meu Smart Filters, eu percebo que ele estava em azul, agora eu passei para amarelo, que é basicamente uma dinâmica de cores que eu quero, só que isso aqui não é nem de longe o resultado final, tá bom? Vamos então fazer o seguinte. Vamos colocar uma camada de cor aqui por cima para que nós consigamos fazer uma transformação em cima dessas cores aqui, seguindo justamente as cores padrão da minha identidade visual, que seria esse laranja aqui. Vou então criar uma camada nova, clicando aqui em cima em New Mask, tá vendo? Ó, Create a New Layer. New Mask não, desculpa. New Layer, né? Crio uma camada nova que eu vou só colocar aqui como cor, que é para a gente não se confundir, tá? Vou então clicar aqui na minha ferramenta balde de tinta e com a minha cor selecionada. Robson, mas como é que eu vou selecionar essa cor? Simples, você clica aqui nesse de cima, tá vendo? E aqui você coloca o hexadecimal daquela cor que você vai usar, ok? Vou então clicar aqui para poder criar literalmente uma camada nova com aquela cor que eu quero usar. Em Normal aqui, ó, nós vamos rolar aqui para baixo para chegar no nosso aspecto. Já cheguei no aspecto de cor que eu queria, que é justamente esse aspecto Multiply, tá? Mas você também pode testar outros canais aqui, ó, para você ver se algum deles vai funcionar. Esse aqui funcionou legal também, tá vendo? E eu vou ser bem honesto com vocês numa coisa. Isso aqui, a parte de multiplicação, né? Ou seja, mesclar camadas, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, é o que mais me confunde no Photoshop, porque eu não sei exatamente como que cada um deles vai se comportar, tá bom? Mas aí você pode fazer os seus testes aí e ir descobrindo de acordo com aquilo que melhor funcionou para aquela arte específica, tá? Mas eu acho que o Multiply foi o que melhor funcionou. E mesmo assim, eu também posso diminuir um pouquinho a opacidade aqui, para poder ir chegando no resultado cada vez mais próximo daquilo que eu quero, ó, tá vendo? E aí, quando eu volto aqui para minha camada original, eu percebo que eu já começo a ter um vislumbre daquilo que eu vou ter como resultado final. Nós poderíamos nos prolongar mais nessa parte aqui de correção de cores, tá? E aí, com o tempo, com as outras aulas, eu vou trazendo novas informações. Por isso que é importante você se inscrever neste canal. Eu estou, inclusive, pensando em fazer um projeto para trazer aulas todas as semanas, ao vivo, ensinando essas coisas aqui. Bom, vamos então agora trabalhar com luzes, que é uma parte que eu adoro. Só tem um porém, que é o seguinte. Nessa manipulação digital aqui, eu consegui trabalhar com luzes de uma forma um pouquinho mais eficiente. Tá? Diferentemente dessa outra, por quê? Porque como a minha parte aqui vai ficar separada dessa de trás, eu não vou conseguir incluir algumas informações na mesma ordem, para poder conseguir mesclar bem a minha imagem com o fundo. Então eu tenho que fazer isso de uma forma, entre aspas, artificial, ok? Só um adendo aqui, deixa eu só ver como é que ele fica em amarelo. Acho que funciona melhor com laranja mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Assim como eu ensinei para vocês nessa aula aqui, ó, nós vamos começar a criar as nossas luzes. Você cria uma camada nova, vem aqui na sua Brush Tool, e aí, observando que esse tamanho está muito grande, nós vamos diminuir ele. E o porquê desse tamanho não poder ser muito grande, eu também expliquei lá na outra aula, tá?
Mas só para não me alongar, é para que não aconteça isso aqui, ó. E aí na hora que você vai movimentar essa luz, ela não ficar com uma linha dura aqui. Que isso aqui fica muito esquisito quando você faz as transformações de cores e tudo mais, tá? Então, no centro aqui da nossa prancheta, eu vou clicar aqui para criar uma linha. Ó, desculpa, tem que estar na leia separada, tá? Vou clicar aqui em luz, vou clicar aqui no meio e aí eu criei aqui uma luz, tá vendo? Ó? E essa luz eu consigo aumentar e diminuir ela, observando que ela está 100% dentro da minha prancheta. Se qualquer uma dessas linhas, quando eu clico em Ctrl T, estiver fora da minha prancheta, é porque vai acontecer aquele efeito que eu mostrei para vocês de ficar com um corte aqui bem no meio. Aquela coisa mais estranha do mundo. Eu vou então jogar aqui em cima, que é onde eu quero que essas luzes tenham mais afinco. Vou também jogar aqui atrás, porque eu sei que eu vou precisar de uma luz em cada um dos pontos dessa nave. Vou fazer isso então nos 4 aqui. Isso mesmo, pode ir multiplicando as suas luzes, porque isso aqui vai ser importante, tá? Eu poderia fazer rebatimento de luz aqui para poder começar a mesclar o fundo com essa parte de trás, só que eu acho que essa aula ia ficar muito longa, então eu vou me focar em fazer menos coisas aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? E aí, vou criar mais uma luz aqui, nesse caso uma luz um pouco menor. Ctrl T, vou diminuir aqui, para poder encaixar aqui, ó, porque aqui literalmente tem uma lâmpada, tá vendo? Da mesma forma, como tem uma outra lâmpada aqui, vou diminuir aqui para poder encaixar aqui. E agora vem a parte legal, né? Que é quando você começa a ligar essas luzes, ou seja, você vem aqui ó, no modo de mesclagem, e aí você vai achar o melhor modo de mesclagem possível para essa lâmpada. Vamos ver aqui. Highlight, vamos ver se o overlay funciona melhor. Não. O highlight parece estar sendo mais interessante. O highlight e o vivid light. Só que o vivid light está ficando muito laranja. Eu tô com medo de sair um pouco da minha identidade visual. Mas vamos deixar então no vivid light, todos eles. Seleciona todos. Vivid light. Ele não funcionou tão bem quanto eu imaginei, porque ele deu um aspecto ruim para essa parte aqui. Porém, para esses de trás também não funcionou bem. Então vamos voltar para o highlight. O highlight funcionou bem. Agora o highlight ele teve uma performance um pouquinho melhor. Então aqui, ó, quando você tira essas luzes, você vê a diferença claramente, tá vendo? Ó? E da mesma forma, você vê aqui esses de trás, seguindo aqui a diretriz dessa quantidade de luzes. Vou voltar lá na nossa cor e aumentar a opacidade para 100%, porque eu acho que ficou mais interessante assim, tá bom? Quando você tira todos os efeitos, só para você ver a diferença total, assim, né, em termos práticos, você tem isso com relação a isso, tá vendo? Essa é a foto original, essa é a nossa foto editada. E aqui, com pouco, você vai começando a compor e a deixar essa informação cada vez mais interessante. Eu poderia colocar mais luzes aqui. Vou colocar aqui só para você ter uma ideia mais ou menos de como que você pode fazer. Só que cada arte vai demandar uma informação diferente. Então, eu vou clicar aqui para criar uma camada nova. Vou clicar aqui no meu Brush Tool e vou diminuir ele bastante. Vou deixar ele em coisa de 150 para poder ficar bem pequeno. Enter. E aí, eu vou mudar a cor aqui para branco. Porque nesse caso, ela vai precisar ser uma cor um pouquinho mais suave, mas esse caso está muito grande ainda. Vamos colocar aqui, então, em 70. Isso. Que em todos os lugares que eu for observar que vai ter uma luz, tá vendo? Vinda especificamente do lado de fora aqui da nave. Aqui tem, aqui também tem. Aqui eu poderia fazer, inclusive, menor, ó. Poderia colocar aqui em 30. Uma observância muito importante a ser feita é, a luz ela está vindo daqui, então isso significa que ela vai fazer um caminho onde ela vai bater aqui nas superfícies específicas. E eu estou justamente utilizando dessa informação para poder criar o rebatimento de luz ideal, ok? Com o tempo vocês vão entendendo isso melhor, mas basicamente é você observar e se perguntar em que direção a luz está vindo, né? De onde ela está batendo, para que ela consiga bater na superfície correta, sem que aquela informação fique artificial. Ou seja, eu não poderia colocar essa mesma... Eu preciso colocar essa informação aqui, porque
Aqui de cima tá vendo, daqui de cima também tá vindo. Mas eu não poderia colocar, por exemplo, aqui, porque aqui não tá batendo uma luz. Só você experimentar isso, com o tempo seu olho fica mais craque nessa parte. E a gente também vai ter que achar um modo de mesclagem aqui para que essa informação funcione. Achamos. Foi o overlay. Só que uma coisa que pode e provavelmente vai acontecer é que se você faz justamente essa informação que eu te passei, da forma como eu te passei, né? Você também vai ter um problema que é o seguinte: como eu utilizei o pincel grande, ele também vai pegar em lugares em que essa luz não pode ficar. Então, nós vamos utilizar a ferramenta borracha, que seria a Eras Tool, para poder justamente apagar essas partes em que essa informação não deveria estar lá, tá bom? Vamos diminuir aqui então para 20. E tanto faz se eu vou utilizar a Eras Tool ou se eu vou utilizar a Pen Tool, eu preciso apagar onde essa luz não deveria bater, basicamente. Ela não deveria bater aqui porque a gente está falando do fundo, ela tem que bater apenas na superfície. Quer ver? Se eu tiro aqui, a gente consegue ver a diferença, tá vendo? E aí eu vou saber com um pouco mais de certeza os lugares em que eu possa tirar essa luz. E galera, existem milhões de outras técnicas possíveis para você fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? A grande questão é que você vai precisar adaptar a técnica para a sua realidade. Para aquilo que for mais fácil para você, tá bom? Eu acho que aqui nós conseguimos um resultado legal. E nós utilizamos alguns dos reflexos para fazer, ó, tá vendo? Olha como que fica muito mais interessante. Eu tirei o original, mas nós vamos voltar com ele aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto para a gente ver, ó. Você já vê uma clara diferença entre as duas informações. Ok? E aí tem eu aqui que estou completamente fora do ambiente, estou completamente fora de realidade aqui. Só que isso não significa que vamos ficar assim para sempre, porque ainda falta um outro efeito que eu quero fazer, que é o efeito de profundidade. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar essa camada aqui por cima. Vou dar 2 cliques em cima da nossa camada de nave original, para ele abrir a nossa imagem original. Vou então vir aqui na nossa camada de fundo, botão direito, Convert to Smart Object. E vamos colocar esse fundo com um pouco mais de esmaecimento, para poder começar a criar a sensação de fundo que nós queremos, tá bom? Vou clicar então em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui eu vou colocar, por exemplo, em 5. Não, coloca em 3. Porque é só para dar uma ideia mesmo, bem de leve, que essa nave está um pouquinho mais ao longe. E é isso que eu quero. Ctrl S para salvar. Fecho aqui o PSB, tá bom? Volto aqui. É isso, garota, é disso que eu tô falando, mas isso não é tudo. Não, isso não é tudo. Ainda falta um outro detalhe, que é o seguinte. Essa camada que nós estamos usando aqui, vamos usar ela. Eu vou voltar aqui com as informações, tá vendo? Nós vamos fazer o seguinte. Com tudo isso aqui selecionado, nós vamos clicar em Rasterize Layer e vamos aplicar a nossa máscara. Apply. Vamos pegar essa informação, jogar aqui atrás da nossa máscara, né? Desculpa, da nossa máscara não. Gente, desculpa, às vezes eu confundo os nomes, não é máscara. Atrás da nossa camada de cor, isso. E aí, vamos fazer a mesma coisa que nós acabamos de fazer, só que com a nossa camada rasterizada, tá? E por que isso é diferente? Porque quando eu coloco o blur na minha camada convertida em objeto inteligente, eu consigo depois mudar o tamanho, vocês vão mudar o tamanho não, mudar o formato ali do esmaecimento, vocês vão entender isso ainda. Neste momento é importante você entender que quando a camada está rasterizada e aí você aplica o blur, ele se torna impossível de ser desfeito, tá? Vou colocar aqui em cima. Ok. A diferença. Vou então criar uma nova máscara. Eu estou agindo um pouquinho mais rápido aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, tá bom? Vou clicar então aqui no meu lápis. Aumentar o tamanho aqui do meu lápis. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma sensação de profundidade. Esse lápis ficou muito grande, vamos colocar em 500. 400. Porque o que eu quero agora?
eu quero que a minha camada não fique tão distante assim desse fundo. Mas ao mesmo tempo que essa parte aqui, ó, dê uma sensação, é como se fosse uma função de câmera. Não sei se você já utilizou a câmera, aquela câmera DSLR, em que quando você aproxima muito de um objeto, o objeto que está muito perto, ele fica com as bordas borradas, o foco dele fica nítido e o fundo fica borrado. Então nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, que seria aqui selecionando a minha camada na máscara, voltar com as informações para que fique muito nítido esta parte em específico do cenário. Apenas essa parte em específico do cenário. Quando eu tiro aqui, eu consigo observar a diferença. Tá vendo? O meu cenário ele tem um borramento do lado esquerdo, um borramento do lado direito, mas é completamente nítido exatamente na parte em que eu estou em frente. Ok? Vamos então só salvar essa imagem, porque eu estou com tanto medo de perder isso aqui, e depois de tudo que a gente fez, não faz muito sentido, não é? Então clica em Ctrl S e salva aí. Depois de tudo isso, eu deveria ter falado para vocês fazerem isso antes, mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu acredito que o fundo aqui nós já tenhamos um resultado interessante, tá? Eu poderia continuar trabalhando esse fundo, eu poderia continuar fazendo outras coisas, colocando mais luzes aqui e tal, mas eu acredito que isso só iria fazer com que o vídeo ficasse mais longo, tá? E não necessariamente mais produtivo, mas é você aprender tudo, pegar isso que eu te ensinei aqui e utilizar ele para você continuar fazendo aí os seus trabalhos. Vou então selecionar todas essas camadas de fundo aqui, incluindo o background, vou tirar ele aqui. Selecionei todas as camadas com o Shift pressionado, Ctrl G, para poder agrupar, e eu vou renomear isso aqui como fundo. Dessa forma, ele está agrupado aqui e totalmente separado da minha camada da frente. Vou dar então um Ctrl S aqui. Beleza? Perfeito. Agora nós só precisamos fazer a mesma coisa com essa camada da frente. Só que, diferente dessa, como eu havia explicado, eu não vou conseguir fazer a mesma mesclagem. Eu não vou conseguir integrar tão bem essa imagem aqui com o fundo. Só que a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível. A primeira coisa que nós podemos fazer é duplicar essa camada. Então, Ctrl J. Duplicou a camada. Vou só colocar aqui como preto. Vou então rasterizar a camada. Vou clicar em Ctrl U para poder abrir o Hue Saturation. Antes disso, é melhor eu tirar toda a saturação e tirar todo o lightness. Todo o lightness não, eu vou tirar aqui 80%. 80% é o suficiente. E vou desativar essa camada. Só que uma coisa que eu preciso fazer é transformar esse uniforme aqui, ó, na cor do fundo, que é para poder não ficar muito esquisito, porque senão vai ficar um pouco estranho, né? A verdade é que aqui é uma cor complementar ao fundo, que seria o azul, e aí a gente está falando aqui de, como é o nome? De teoria das cores, né? Que você tem lá a nossa roda de cores, aí você tem cores complementares, cores análogas, não é esse o objetivo do vídeo, tá? Mas vamos transformar isso aqui em azul. Tudo que tem azul aqui a gente vai transformar em laranja, mais ou menos como a gente fez com aquele outro. Só que aí, diferentemente do que estava lá antes... Gente, desculpa, mas tem um cachorro latindo aí, tá? Se vocês ouvirem um cachorro latindo, ignorem. Nós temos duas possibilidades. Uma delas é fazer como eu mostrei para vocês. Vamos testar então. Ctrl U. Viemos aqui, clicamos no ciano. E vamos girar até... Não funcionou. Não funcionou, não funcionou. Vamos então deixar ele mais próximo de vermelho aqui. Não funcionou. Mas ele não funcionou porque ele tem outras cores aqui no meio, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Deixa nessa cor mesmo. Ctrl U de novo. Dessa vez a gente vai nos plus. Cianos. Green. Ele não está funcionando porque ele está pegando outros canais de cores, mas eu acho que essa cor aqui ficou até interessante, né? Deixa eu ver se eu tiro Saturation. Não, tem que deixar assim mesmo. Isso é uma possibilidade, só que essa é uma possibilidade um pouco dura demais, assim. Eu acho que às vezes você não consegue um resultado tão bom. Inclusive, se tivesse algum outro elemento em azul aqui, se você
não quisesse retirar ele, isso poderia te dar um problema. Então eu vou te ensinar uma outra forma de você fazer isso, que é apagando esses dois Hue Saturations aqui. Você vai clicar em Image, Adjustment. Ah, você não consegue usar o Match Color se ele estiver aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Clica duas vezes para a gente abrir a nossa camada original, tá bom? Ctrl J para duplicar ela, caso a gente vá precisar remover alguma coisa, a camada original ela se mantém, tá bom? Isso é uma dica que eu te dou caso você queira fazer alguma informação. E aí você vai clicar em Image, Adjustment, Replace Color. O Replace Color, ele vai perguntar para você qual que é a cor que você quer mudar. Nesse caso, eu vou clicar neste quadrado aqui, vou selecionar aqui ó, a cor azul, tá vendo? Dou um OK. E aí, nesse caso, ele tem essa barrinha aqui, ó, onde quanto mais eu subo ela, mais ele pega aquela cor, globalmente falando, dentro do contexto que eu selecionei. Se eu diminuir, ele vai pegar menos informações daquela cor. E como eu sei que essa informação é exatamente o que eu quero? Quando eu clico aqui, ó, eu consigo selecionar a cor que eu preciso, que seria esse laranja, dou um OK, e aí aqui eu consigo diminuir ou aumentar para poder pegar mais ou menos informações dentro daquele canal de cores. Eu acho que esse laranja está muito forte dentro dessa realidade, então eu vou diminuir um pouco ele, para ele poder ficar um pouco mais... Deixa eu jogar ele mais para amarelo, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Acho que assim fica um pouco melhor. E aí eu também consigo mexer aqui para poder deixar mais próximo do que eu quero. Galera, não tem como eu falar para vocês um número matemático, porque a informação que eu falar para vocês pode ou não fazer sentido dentro da realidade da manipulação digital de vocês. É porque nesse caso específico eu estou querendo deixar mais próximo de um laranja. Tá difícil. Vamos lá, 150. Opa! Merda. E aí, para você ter certeza que tá dando certo, você tira aqui, ó, para você ver a diferença do antes e do depois, tá bom? Essa é uma outra forma de você corrigir cor, tá? E existem diversas possibilidades de correção de cor. Como que você faz para mudar uma cor? Essas que eu mostrei para vocês foram apenas duas. E vamos ignorar o fato de que a bandeira aqui dos Estados Unidos ficou amarela também. Mas infelizmente eu não vou selecionar aqui para fazer tudo separadinho, porque não é esse o objetivo do vídeo. Vou dar um Ctrl S aqui. E aí, fechei aqui para a gente voltar lá e observar aqui a nossa informação já está na cor que eu queria, tá bom? E por que eu fiz aquela outra informação lá utilizando esta sombra? Porque agora nós vamos criar uma máscara nessa sombra e aí vamos clicar aqui para poder tirar informações utilizando de novo a mesma característica de luz e sombra que a gente tem naturalmente na nossa cena, para tentar deixar ela o mais realística possível, tá bom? Dentro, lógico, das possibilidades que nos vão ser dadas, considerando que a gente está fazendo duas camadas aqui separadas, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, ó, tudo o que eu preciso que esteja na luz e deixar tudo o que está na sombra para trás. A luz ela vai bater aqui, então vamos deixar ela aqui. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, do outro lado. Aí eu diminuo aqui o pincel para poder ir pegando partes, tá vendo? Que eu quero de fato criar uma sombra. Aqui no caso vai ter uma sombra, porque na hora que a luz ela bate aqui, ela reflete e sai desse outro lado aqui, correto? Deixa eu ver onde mais aqui, provavelmente também teria uma sombra. Na parte de baixo do braço também. E como que eu estou fazendo isso? Basicamente eu estou seguindo a lógica de onde essa luz poderia estar batendo aqui, vindo tanto das partes laterais quanto da frente, porque você também tem uma luz na frente. Essa luz só não está sendo vista, mas ela está ali. E ela precisa estar ali, porque você, afinal de contas, precisa enxergar o bendito do... Cacete, não me fugiu. Do expert, correto? Beleza, feito isso, eu vou então diminuir essa opacidade aqui, ó, bastante. E encontrar um modo de mesclagem em que essa informação vai ficar muito confortável aqui. Vamos ver. Essa sombra está muito forte, gente. Então vamos fazer o seguinte, vou aumentar isso aqui para 40. Voltar lá. E aumentar um pouquinho, tá vendo? Não vou ficar muito lira, não quero isso não.
Bom, não, o resultado não ficou legal. Vamos tirar mais aqui. Quando você vê a diferença, você consegue perceber. Eu vou duplicar essa camada aqui, ó, porque eu acredito que ela possa... Então, só para ficar mais claro para vocês o que eu fiz, basicamente, eu dupliquei a minha camada, troquei o modo de mesclagem e fiz aqui a incursão de algumas outras coisas, tá bom? Bom, feito isso, nós vamos de novo juntar as camadas com Vesto Smart Object, tá vendo? E agora a nossa camada completa tá assim. Só que ainda não acabou. A gente ainda vai colocar uma outra luz bem levemente aqui, ó, do lado. No caso, uma luz de preenchimento e uma luz que vocês vão entender. É melhor eu fazer o seguinte. Clica duas vezes com o botão direito do mouse em cima da camada, que aí ele vai abrir, ó, o Layer Style, tá vendo? Nós vamos utilizar os dois, o Inner Shadow e o Inner Glow. Pode clicar nos dois. Vamos primeiro no Inner Shadow. O Inner Shadow, nós vamos clicar aqui, ó, na cor, tá vendo? Clica duas vezes. Seleciona a cor correta. Dá um OK. Aumenta a opacidade. No seu caso, você não vai estar aqui diretamente no Color Dodge, tá vendo? Só que o meu está. E outra coisa, testa também. Por quê? No meu caso, quando eu coloquei o Color Dodge, que é como estava antes, a minha orelha ficou muito acesa. Isso pode ser bom, dependendo do tipo de arte ou não, tá? Então faz o seguinte, testa os modos de mesclagem do seu Inner Shadow até você achar um modo de mesclagem que vai combinar e que vai deixar mais interessante a ponto de você criar uma luz aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Vai ser o Color Dodge mesmo. O Color, ele ficou interessante, mas eu acho que o Color Dodge vai ficar melhor mesmo. O ângulo aqui, ó, ele vai determinar de onde que essa luz está vindo, tá vendo? Se a luz estava vindo do lado esquerdo, então você joga para cá. Se a luz estava vindo do lado direito, você joga para cá, que é como a nossa luz está vindo, tá bom? Distância aqui é quão distante ele fica da borda do seu objeto, tá bom? E o size é esse tamanho, que ele vai deixar mais duro ou mais macio, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em 50, o distance em 40, não, vou deixar o distance em 30. Pior que minha orelha ficou muito acesa aqui, isso tá me incomodando. Vou diminuir aqui o distance. Deixa eu ver se eu jogo aqui pra baixo. É, pior que a orelha mesmo, a orelha ela tá muito acesa. Vou deixar assim e vou aumentar o size dele. E um pouquinho o distance. E da mesma forma no Inner Shadow, eu recomendo que você utilize as mesmas cores. Clica aqui, seleciona a sua cor ou coloca o seu hexadecimal, dá um OK. No Opacity pode aumentar aqui. E no Size também pode aumentar, porque nesse caso ela está fazendo justamente este efeito aqui, tá vendo? Vou colocar no Color Dodge também. E vou diminuir um pouco a opacidade. Robson, mas como é que eu vou saber? De novo, galera, testes, tá? Testem bem para que essa informação fique bem interessante dentro do seu site, dentro da sua imagem. E para você ter certeza que deu certo, é só você clicar aqui no Preview e tirar, tá vendo? Ó, que ele estava mais escuro e depois ele fica mais claro, tá bom? Vamos então dar um OK aqui, que aí ele vai colocar a nossa imagem da forma como a gente quer. Eu poderia continuar trabalhando aqui, sim, eu poderia continuar fazendo isso aqui, mas essa aula só iria ficar mais longa e aqui é refinamento. E esse refinamento você vai começando a se tornar mais eficiente nele com o tempo, isso aqui não é do dia para a noite. O que eu resolvi fazer? Como essa aula ficou muito longa, eu vou lançar uma próxima aula ensinando você a exportar esta informação. E depois de exportar essa informação, nós vamos colocar essas duas informações lá na nossa página, na nossa landing page, efetivamente, essas duas informações separadamente, tá? Então, já deixa o seu like aí, sua inscrição e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos do canal, porque eu vou começar a lançar cada vez mais vídeos falando desse tipo de assunto. Importante, vamos só fazer uma coisa interessante aqui, que é comparar, fazer um comparison, correto? Vamos ver como é que estava originalmente e como que ele ficou depois. Vamos lá.
A nossa imagem original ela não está necessariamente ruim, eu poderia começar a trabalhar luzes e começar a trabalhar um pouco mais a questão aqui de integração com o ambiente de fundo, porém eu queria laranja, então a diferença, ó. A diferença. Isso aqui porque eu nem mostrei para vocês as outras possibilidades, eu poderia colocar aqui também algumas nuvens, né? Nuvens não, algumas fumaças, eu poderia colocar alguns objetos flutuando aqui, o que vocês acham, hein? Tô achando até que eu vou fazer isso, cara. Vou lançar essa aula aqui e vou ensinar na próxima aula a colocar mais elementos aqui, antes da gente exportar, hein? Só que essa aula já tá longa demais, eu acho melhor encerrar por aqui, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos e clicar no sininho das notificações. Além disso, conhece lá o meu curso de landing pages, que vai te ajudar muito a você aprender, para além disso aqui, todas as técnicas necessárias para você se tornar um criador de landing pages muito bem remunerado. Galera, é muito bem remunerado mesmo, eu tô falando a real, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e tchau!